aí, peixes? Como é que estamos? Essa é uma tirada para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Peixes. Se não ressoar, não tenta encaixar. Tem mais um monte de tarotista pelo YouTube que são tão incríveis que fica fácil de encaixar com você. Vamos começar tentando entender o que aconteceu no passado de vocês, para que vocês possam ver se essa leitura é para vocês, se encaixa ou não. É aquela história de conhecer o passado para saber se o futuro também encaixa. Vamos lá. Rei de paus no passado. Não tá difícil de entender, né? Rei de paus, uma pessoa importante, provavelmente do sexo masculino, mas como cartas não tem sexo, né? Uma pessoa importante sexualmente falando, né? Uma pessoa cheia de vontades, uma pessoa que provavelmente tem fogo no seu mapa, né? E uma pessoa que sabe o que quer, que impõe a sua vontade, né? Nem sempre essa vontade é a vontade que a pessoa que está junto quer, mas uma pessoa que impõe sua vontade, uma pessoa que sabe muito bem o que quer, né? A gente tem ainda no passado o 3 de ouros, né, que mostra mais gente envolvida nessa situação. Então a gente fica se perguntando que se essa leitura é uma leitura de amor, a gente fica se perguntando o que tem uma terceira pessoa a ver aí nessa história. Ou mais, né? Ou mais do que 3 pessoas. E a gente tem também uma mudança de paradigma ali com o enforcado. Como o enforcado ele é um arcano maior, ele mostra uma virada de destino, um ponto de destino que é imutável. Ou seja, é uma coisa que tinha que acontecer, tá? O arcano maior, ele sempre está mostrando um ponto do destino que a pessoa que está envolvida na situação não tem como mudar. E como o enforcado fala muito dessa mudança de ponto de vista, ou de analisar o que está acontecendo na situação atual de acordo com um outro olhar, eu acho que foi mais ou menos isso que acabou acontecendo aí no seu passado, né? Com uma situação com esse signo de fogo, ou essa pessoa que tipifica um signo de fogo, né? E uma situação com mais pessoas envolvidas, ou a vontade de mais pessoas envolvidas. Sempre é importante dizer. Então a gente olha para o enforcado e a gente percebe. Vou mostrar a carta para você. Não sei se dá para ver direitinho aí. A gente percebe que ele tá de cabeça para baixo e ele tá preso, mas ele tá se iluminando enquanto tá preso. Então, essa mudança de paradigma, essa mudança de visão que essa carta traz, tá bem exemplificada naquele desenho ali da carta. Que é basicamente tu tá numa situação que ela até te prende, mas ela é pela tua própria vontade. Não é uma situação em que tu esteja realmente preso. É uma prisão por ponto de vista, né? Aqui no fundo do baralho a gente tem o 3 de espadas, né? Então me deixa muito claro que é uma situação amorosa. E se não é uma situação amorosa, é uma situação que envolve muito sentimento, né? E como a gente tem ali o enforcado, como eu estava dizendo, é um novo ponto de vista a respeito de uma situação amorosa.
Então vamos analisar um pouco mais sobre tudo isso que pode estar acontecendo aí. Vamos para a situação do presente agora, com mais 3 cartas. Cavaleiro de Espadas, a Morte e o Rei de Copas. Realmente é uma situação provavelmente amorosa, né? Com o Cavaleiro de Espadas a gente tem uma situação inesperada chegando, uma coisa que quebra a rotina que a gente estava acostumado, e os cavaleiros eles sempre são mensageiros. E como eles são mensageiros, a gente não sabe muito bem o que eles trazem pra gente, né? Se são situações boas, situações ruins, mas a gente tem a morte logo depois. E com a morte logo depois, a gente sabe que, independente do teor do que esse Cavaleiro de Espadas trouxe, foi uma situação de mudar a vida. Foi uma situação que mudou um ponto de vista e mudou toda a situação de uma vida. Então, a gente sabe que esse é um ponto de início de uma nova coisa. Já que a gente tem a morte ali, a morte sempre traz uma transformação, que é o que era antes não é agora. Como a gente tem abaixo da morte o Rei de Copas, e o Rei de Copas sempre traz o emocional. Se você reparar aqui embaixo, atrás do Rei de Copas, a gente tem muita água. E no tarô, as águas sempre simbolizam o emocional. Então a gente está vendo uma transformação que aconteceu na vida do pisciano, uh, trazendo, trazendo uma mudança no campo emocional. Então é isso que as cartas estão me dizendo aqui a respeito do que aconteceu no passado e no que está acontecendo agora no presente. A gente vai adiante, a gente vai descobrir o que vai acontecer no futuro, mas vamos antes entender o que está acontecendo aqui nesse presente emocionalmente para o pisciano, né? Porque com esse tamanho de transformação, a gente precisa entender o motivo de uma transformação desse tamanho e aonde ele vai levar com as cartas que a gente vai abrir no futuro. Vamos tirar mais algumas cartas aqui para clarificar. O Ás de Espadas e o Três de Copas. Parece que o pisciano precisava de uma nova visão a respeito do que queria da vida, a respeito do que estava vivendo da vida. E aí a vida veio, a gente não tem a roda da fortuna aqui ainda, mas a gente tem a morte. Então, provavelmente a vida veio e disse, ó, quem sabe uma interrupção nisso tudo que tu tá vivendo agora, isso tudo que tá acontecendo na tua vida agora, que tu já tem como rotina, quem sabe uma interrupção e uma nova ideia e uma nova situação para te mostrar que talvez tu esteja perdendo alguma coisa. Talvez tu não esteja vivendo alguma coisa que, pelo tempo de vida, pela experiência, tu ainda não tinha vivido. Tu ainda precisava ter na tua roda da vida, no teu tempo de destino, para saber decidir o que tu vai fazer adiante, tá? Aqui no fundo do baralho a gente tem o 8 de paus, e isso mostra que essa mudança foi muito rápida, tá? A gente tem também o 10 de copas, mostrando que sim, isso é uma situação emocional, tá? E isso nada mais é que o destino te mostrando que aquilo que tu estava querendo para tua vida era muito pouco. Era muito pouco. Estar numa situação que ainda não te satisfazia porque tu ainda não sabia o que era capaz de te satisfazer. Não sei se eu me fiz entender. Mas basicamente é isso.
fala muito sobre aquilo que nos leva ao nosso final feliz. A gente tem um 10 aqui, esse 10 de copa fala sobre a satisfação emocional. E como saiu aqui como resultado de tudo que está acontecendo no presente, isso me leva a entender que tudo que está acontecendo no presente não só é uma maneira do destino te levar até aquilo que vai te levar à satisfação emocional, como também está vindo para te fazer mudar a forma com que tu vê a satisfação emocional. Eu acho que eu fiz sentido, né? Aqui no fundo do baralho a gente tem os enamorados, então, mais uma vez confirmando que é uma situação emocional, né? Fica bem claro com as cartas que a gente tem aí. Como a gente tem o Rei de Copas ali também, fica bem explícito. Vamos entender até onde essa situação vai levar o pisciano, né? Vamos entender o que vai acontecer mais adiante. Vamos lembrar que essa leitura ela não é só válida para um mês, ela é válida um mês e adiante, a partir do momento em que você vê essa tiragem. E caiu uma carta aqui e eu vou retirar. O carro, tá? Mais uma carta de rapidez. A gente tem aqui o 8 de paus, que já fala sobre sensações e situações que são rápidas. A gente tem o carro agora que está trazendo um movimento adiante na vida. Fica bem simples entender que, além de tudo ter acontecido muito rápido, né, na vida do pisciano, essas mudanças, essas mudanças de paradigma, essa mudança de visão, fica muito claro que a vida vai seguir adiante também muito rápida, tá? Essa necessidade de olhar para adiante, olhar para o que mais a vida pode trazer, olhar para o que mais o pisciano pode querer da vida, tanto materialmente quanto sexualmente e emocionalmente, como a gente vê nessa carta aqui, com as emoções e com a sexualidade ali, com os paus e a água, tá? Então tem muito a ver sobre aquilo que o pisciano vai querer ter na própria vida, sobre com o que ele vai querer lidar e o que ele vai querer jogar, tá? Tem muita coisa aqui com a carta da lua que ainda está encoberta, tá? A respeito das próprias sensações, a respeito das próprias emoções e a respeito do que pode ser descoberto para essa nova vida, tá? Porque como eu disse, ainda não saiu a roda da fortuna, não sei se vai sair, mas como saiu a morte, essa mudança de vida, ela é um fato do destino. O destino trouxe, já estava escrito, tá? Como a morte é um arcano maior, mostra que é uma coisa que o pisciano não podia mudar. Viria de uma maneira ou outra. Então, assim, ó, agora é colher os caquinhos daquilo que sobrou, ver de que maneira é possível aproveitar esses caquinhos e, se não tiver proveito, jogar esses caquinhos fora e começar a olhar para o futuro de uma maneira mais interna, mais em proveito próprio, mais no caminho interno, muito mais do eu quero do que a vida quer. Porque vamos lembrar que a gente cocria. A vida tá aí para criar com a gente. Então a gente tem que fazer a nossa parte e dizer para a vida o que a gente quer, tá? O pisciano tá fazendo a sua própria parte, pelo que eu vejo aqui, tá? Não é muito difícil. E a vida vai vir trazendo aqui, ó, esse cavaleiro de ouros, que são situações sólidas, propostas sólidas, seja de emprego, seja no campo amoroso. A vida vai recompensar o pisciano por se impor a respeito do que quer com propostas sólidas, com propostas uh, onde o pisciano pode confiar, onde ele pode decidir o que fazer com os frutos que vão vir depois que ele plantar. Por isso o ouro aqui, tá? O ouro é sólido, o ouro é material. Talvez o pisciano esteja lidando com gente de câncer,
talvez esteja lidando com gente de peixes também, talvez esteja lidando com escorpião pela quantidade de água que tem aqui e pela quantidade de ouros que tem aqui, Virgem, Capricórnio, signos de terra tradicionais, né? E assim, ó, como esse movimento da vida veio para dar um chacoalhão na vida do pisciano, o objetivo principal tá aqui, ó, no 9 de copas, tá? A satisfação emocional em primeiro lugar, e aqui vem a rainha de ouros também dizendo que a prosperidade vem junto, tá? Vem junto do alto amor e da autossatisfação que o 9 de copas traz e vem junto a estabilidade, junto desse interno bem trabalhado, junto do foco em si mesmo, junto do agradar a si mesmo e não agradar o outro, desse olhar para si e ainda não olhar para o outro. Porque a gente tem que lembrar que a gente só pode ajudar o outro, a gente só pode fazer pelo outro quando a gente está completo. Quando a gente já se entendeu, quando a gente já se aceitou, aí a gente leva pro outro. A gente só pode dar pro outro aquilo que a gente já tem, tá? Então, assim, ó, pro pisciano no mês de agosto e a partir do mês de agosto, tá? A gente não precisa ter data, uma data fixa a respeito disso. A partir do mês de agosto, aproveitar todas as situações que estão vindo e vão continuar vindo para provocar o interno do pisciano, aproveitar toda essa situação que a vida está trazendo para o crescimento interno, para olhar o que está faltando para o interno do pisciano e levar para frente. Saber para onde vai, o que quer e como vai fazer o que quer. Tá certo? Então, daqui a 15 dias, a partir do mês de agosto, a gente se vê de novo. Se ressoou contigo essa leitura, por favor, dá um like, ajuda bastante o canal que está recém começando. Dá um like, comenta aí embaixo, tá? Me deixa saber de tudo que está acontecendo aí na vida do pisciano, tá bom?